Bom, essa quinta-feira foi de tensão no mercado financeiro aqui no Brasil. O dólar disparou 2%, fechou o dia negociado a quase R$ 5,60. Já o Ibovespa teve a primeira queda após 3 dias seguidos de recordes. Nos Estados Unidos, como estamos falando da política também, o índice Dow Jones teve um pequeno recuo. Por lá, segue a expectativa pelo corte nos juros, que deve depender da recuperação do mercado de trabalho. Sobre todo esse cenário, a gente conversa agora com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está em Miami. Tudo bem, Will? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer falar com você. Prazer é nosso. Bom, antes dessas questões econômicas, eu queria que você trouxesse um retrato aí dessa convenção democrata nos Estados Unidos, o que se espera do discurso de Kamala Harris, como é que a imprensa vem tratando isso? Pois é, Thiago, desde que a Kamala foi finalmente definida como a candidata, né, pelo Partido Democrata, ela avançou bastante nas pesquisas e ganhou espaço de uma campanha que parecia, ou de uma eleição que parecia já quase que ganha por Donald Trump depois daquele atentado, né, que ele sofreu. A Kamala ela conseguiu atrair a atenção dos mais jovens e empolgar os democratas que estavam um pouco abatidos, digamos assim, com a possibilidade de Joe Biden como candidato. O Joe Biden não entusiasmava muito o seu eleitor. E vai lembrar que aqui nos Estados Unidos o voto ele não é obrigatório e as pessoas têm que ir lá votar, né? E quando elas se sentem menos entusiasmadas com o candidato, é menos provável que elas fossem lá votar. Mas a Câmara conseguiu isso e essa convenção democrata foi um exemplo disso, né? A gente viu aí diversos artistas, um tom um pouco de festa, né, como um todo, de chamar a atenção para lutar contra aquilo que eles chamam de o mal, né, que seria o Donald Trump. Mas, por outro lado, até agora faltam um pouco medidas mais concretas do ponto de vista prático e de coisas importantes para quem vai governar um país, né? Esse discurso contrário, eventualmente, àquilo que parece ser um retrocesso, né, que seria Donald Trump. Por outro lado, faltam propostas práticas para a economia, para aquilo que se vai fazer, de fato, quando for presidente. E essa é uma dúvida que se tem em relação à Câmara, né? Como que ela vai se comportar num debate frente a Donald Trump? Será que ela tem capacidade de fazer este embate com propostas concretas? Do lado republicano, você tem lá no site, inclusive, de campanha de Donald Trump, tem as 47 propostas, né? Ele se propõe a ser o 47º presidente americano, 47 propostas para os Estados Unidos, para Make America Great Again, né? Que é o slogan de campanha dele. Mas é verdade, a gente está aqui nos Estados Unidos cada vez mais vivendo esse momento de campanha eleitoral. Especificamente sobre a economia, né? A economia americana acaba respingando no cenário internacional, nos investidores. Aqui no Brasil tivemos essa alta do dólar, essa gangorra, não é, Will? Que vai e volta, vai e volta. E eu pergunto, o que é mais primordial aí nos Estados Unidos em relação aos juros? Quando os juros realmente vão começar a cair por aí, principalmente em setembro? Essa era a aposta do mercado, né? Isso pode ter influência também no Brasil? Olha, Thiago, cada vez mais a gente vê um cenário se concretizando de corte de juros no dia 18 de setembro, quando a gente tem a próxima reunião do Comitê de Política Monetária americano. Nessa semana foi divulgada a ata da última reunião do Banco Central americano e ficou bem claro o máximo possível que um Banco Central faz, né? Ele nunca fala abertamente aquilo que ele vai fazer no próximo movimento, mas deu muito a entender que a gente vai começar um ciclo de cortes de juros, aquilo que a gente já viveu no Brasil e em outros lugares do mundo, vai começar aqui nos Estados Unidos. Isso tenderia a enfraquecer o dólar. A gente já viu, na verdade, o índice dólar não performando tão bem contra outras moedas. Só que contra o real a gente não sente isso, né? Na verdade, o dólar está nas máximas contra o real, numa dinâmica que tem muito mais a ver com o cenário interno do que o externo. A verdade é que o cenário externo até aqui, ele até que ajudou. Não fosse assim, e esse é o receio que se tem a partir de agora, né? Caso a gente veja uma valorização do dólar, como que vai se comportar contra o real, tá? Mas mais e mais a gente fala que nos Estados Unidos tem cortes de juros e uma economia americana que a inflação cada vez mais vai cedendo, porque a economia está desacelerando, tá? Alguns receiam que ela entre em recessão, mas isso eu acho que ainda está longe do radar. O que a gente tem visto é que a economia americana começa a dar sinais de desaceleração, o que pode, obviamente, contrair o crescimento do mundo como inteiro, os Estados Unidos como a maior economia do mundo, e isso pode sim ter impacto aí
no dólar, na moeda, frente ao real. A gente sempre bate na tecla que é importante a gente ter dólar, já estar posicionado em dólar, porque a gente nunca sabe, né, quando que pode vir aí uma recessão que afete o mundo como um todo. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, com base nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez, Will. Continuaremos em contato falando sobre o mercado e também sobre as repercussões da eleição americana. Um abraço. Com certeza, Thiago. Boa noite a todos.